Dia, turma do sexto ano. Sou a professora Raquel Sarmento, professora de História. E agora nós faremos uma revisão sobre o capítulo 6, com o tema Povos da Antiga América Espanhola. Nessa foto, turma, nós podemos ter a visão bem ampla de uma sociedade que aqui viveu durante muito tempo atrás. E isso aqui é uma fonte histórica que podemos conhecer um pouquinho mais sobre essa sociedade. Vamos lá. Prédios públicos construídos tomando por base posições, turma, dos astros. E era uma forma de pirâmide, ela está escalonada por degraus, turma. E aqui eles praticavam atividade política, atividade administrativa e os ritos religiosos. Nós vamos falar agora um pouquinho também sobre uma outra civilização, Caral. Essa cidade, ou essas cidades, eram autossuficientes, praticavam a agricultura, o cultivo do algodão colorido, agulhas de madeira ou osso de roca, turma. E o legado deixado por essa civilização do Caral, a língua quiúcha, idioma falado por mais de 10.000 pessoas, e também os hieroglifos, pinturas desenhadas no solo. E também temos o quipo, objeto utilizado para comunicação e a contagem. Eles utilizavam na matemática, turma. E agora, nós também vamos ver um pouquinho sobre uma outra civilização, o Império Inca. Bom, o governante dessa sociedade era o Sapa Inca, único Inca. A sociedade, como é que ela estava dividida? Era uma pirâmide. Sapa Inca e a sua família no topo. Abaixo, o sumo sacerdote, chefe do estado. Depois, governante das províncias, sacerdotes do templo, os arquitetos, os administradores e os generais faziam parte desse grupo social. Abaixo, tínhamos os funcionários públicos, músicos, leitor de quipo, artesãos e os capitães. E a base estava as feiticeiras, pescadores, camponeses, família de pastores e os recrutas, turma. E dando continuidade a essa civilização, vamos falar um pouquinho sobre a organização dos camponeses. Viviam em pequenas comunidades, com o nome Ailu. Chefe da comunidade, o curaca. Práticas, turma, dessa população. Agricultura, eles tinham a prática da agricultura, cultivavam batata, batata doce, quinoa, milho, amendoim e a mandioca. Além disso, havia domesticação de animais, a alpaca e a lhama, que também era utilizado como meio de transportes para aquele povo que vivia naquela região. Eles também praticavam o comércio. Produtos feitos em metais preciosos. Eram mestres dos metais. E dando continuidade, nós vamos relembrar um outro povo que viveu naquela região, os Olmecas. Curiosidade, eram assim chamados por viverem em uma região de seringueiras,
Significava povo da borracha, conhecidos como a mãe dos povos mesoamericanos. Religião dos olmecas, politeístas, e os seus deuses eram relacionados com a agricultura e outros elementos como o sol, a água, vulcões e etc. O centro da sua religião e o culto do jaguar. Acredita-se que era um deus da chuva, turma. E dando continuidade sobre os olmecas. Vamos lá, turma. Organização social. São poucos os conhecimentos obtidos de forma direta sobre as estruturas social e política da sociedade olmeca. Embora a maioria dos estudiosos assumam que as cabeças colossais e as outras esculturas são representações de governantes. Acredita-se que havia um chefe chamado o Shimekatu. Sua organização política era teocrática, isto é, tudo girava em torno de um Deus. Poder político e religioso dessa sociedade. O topo, os sacerdotes. Abaixo havia os intermediários, arquitetos, administradores, artistas e comerciantes. E a base, trabalhadores do campo, turma. E dando continuidade, vamos lá. Sociedade e economia. A sociedade dos olmecas é uma sociedade patriarcal, isto é, o homem é quem se preocupa de todos os problemas que pudessem estar afetando a civilização. E o homem é quem controla e maneja a família. A sociedade era também altamente centralizada, com uma estrutura fortemente hierarquizada, concentrada principalmente em São Lourenço e mais tarde em Laventa. Economia. A economia dos olmecas era baseada nos produtos agrícolas. Os olmecas comerciavam os produtos entre eles e com seus vizinhos, Guatemala e o México Central, turma. E dando continuidade, Teotihuacan. Característica dessa população dessa cidade, turma. Surgiram no século VI a.C. Foi urbanizado em 2500 a.C. Sua sociedade era estratificada. Suas funções: atividades políticas, sociais e comerciais, e atividades religiosas. E eles, turma, eles praticavam sacrifício humano, apresentando aos seus deuses. Vamos falar sobre os maias. Origem: 1800 a.C. no sudeste do atual México, a 500 mil quilômetros da Espanha. Inúmeros centros populacionais. Suas cidades, cidades-estados. Cidades, lembra? Independentes. Capital, importante centro comercial. Organização hierárquica e estratificada. O topo, Alaquiune, Alaquiunique. Abaixo, os batabes. Abaixo, sacerdotes, administradores e guerreiros. E a base da pirâmide, camponeses, artesãos e comerciantes. Moradia. As moradias ficaram conhecidas como Na.
As famílias eram formadas por muitos indivíduos que compartilhavam o mesmo conjunto de moradias. Aná. No Ná, que era a moradia deles, ocorria a educação das crianças. Isto era ofício da família. Seus moradores eram chamados de Naliu, constituição da família. Nessa sociedade, avós, filhos, homens com suas esposas e filhos. As filhas mulheres, quando se casavam, iam morar na Ná do marido. Cultura. Eles eram politeístas, deuses que assumiam formas variadas. Escrita. Registros das tradições sociais e religiosas. Matemática. Conhecia o zero. Astronomia, calendário religioso igual a 260 dias. E o calendário civil é igual a 365 dias. E dando continuidade, vamos falar sobre os astecas. Localização. Atual México. Economia. Agricultura com base na economia dos Chinampas, lembra? Ilhas flutuantes. Política, monarquia teocrática. O Tlatoani, imperador, era um deus. E o Tenochtitlán, capital do império. Sociedade, era totalmente hierarquizada. A cultura, politeístas, praticavam sacrifícios humanos, sua escrita era pictográfica, o calendário 365 dias, Pedra do Sol. O fim da civilização, mais ou menos por volta de 1520, com Hernán Cortés, quando ele derrotou Montezuma. Hernán Cortés era um espanhol, no qual veio trazer, na verdade, a destruição de uma sociedade completamente, civilizada. E agora, nós chegamos nas atividades a serem realizadas. Livro, atividades suplementares, páginas 86, 88, 87, 88, 89 e 90. Repetindo, 86, 87, 88, 89 e 90. Bom estudo para vocês e até a próxima aula, turma!